Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Segunda-feira. Opa, Pronto Atendimento no ar. Estamos começando mais um programa onde você participa, você manda sua pergunta, aqui bate um papo e a gente também vai aprendendo com a sua dúvida, né? Porque nós também temos inúmeras e vamos ter sempre, graças a Deus, que tenhamos sempre dúvidas, que isso nos faz buscar, né, desse conhecimento que a doutrina nos traz, e nós contamos com a sua colaboração. Segunda-feira, ao meu lado, ele que está sempre pontuando nas questões, Paulo Reis, tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Boa tarde a você, pessoal da técnica, e a você, o ouvinte, o telespectador da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, pessoal do Facebook, do WhatsApp. Estamos aqui novamente para atendê-los. Ao lado de Paulo Reis, parece Paulo Coelho, mas é Marcos Casella. Marcos Casella. Tudo bem? Caros amigos, nobres amigos, Alexandre, pessoal da técnica, e a você, caro telespectador, caro internauta, caro ouvinte que nos acompanha. Estamos aqui falando de vida, de Jesus e de Espiritismo. E aqui, ao lado direito, já pronto para fazer também a nossa prece inicial do nosso programa, César Carvalho. Tudo bem, querido? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos companheiros da técnica, caros ouvintes, internautas, telespectadores. Novamente, segunda-feira, aqui estamos para falar de Espiritismo. Oremos. Nesse momento, buscar se aquietar. Da quietude interior, voltar-se para o mundo espiritual superior e buscar Jesus. Jesus, governador da nossa amada terra, nosso mestre, nosso irmão maior, mas principalmente o nosso cuidador ao longo dos séculos, ao longo da nossa evolução. E nesse momento, buscando Jesus, rogar a Ele por todos os seus irmãos, encarnados e desencarnados, mas rogar principalmente por aqueles de nós que ainda permite-se estar na prática do mal, e mais ainda, Jesus, rogar por aqueles que ainda têm prazer na prática do mal. Como tu disse, mestre, o amor do Pai cobre a multidão de pecados, e que nesse momento o amor do Pai possa envolver esses nossos irmãos ainda em seus equívocos. Graças a Deus. É isso aí, nosso Pronto Atendimento. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Agora vou te falar como participar, né? Tem o telefone do ouvinte, que é uma ligação gratuita no 0800 979 5011. 0800 979 5011. Mas você pode ligar também em 0 operadora 11 2457 5011. Pode mandar uma mensagem no WhatsApp, que também é bem mais prático. Se você está aí já com o seu celular em mãos, mande uma mensagem para a gente no 0 operadora 11 99643 3827. 99643 3827. Estamos pelo Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, e também você pode ver pela tvmundomaior.com.br. Aí você clica em assistir ao vivo lá no site da TV e acompanha a gente ouvindo e vendo. Venha participar conosco, que o programa sempre é feito por você, né, com a sua participação. Estamos no mês de novembro. Aliás, já comecei a ver as decorações de Natal. E aí eu já vou perguntar para essa equipe que também trabalha com a Casa Espírita, porque estamos próximos a essas comemorações natalícias, assim fala? Natalinas. Natalina, né? Natalícia, né? Mas pode ser natalícia. Também, né? Também? Nascimento de Jesus, né? Comemoração. E aí nós podemos falar, sabe do quê? É
o trabalho que se faz no final de ano, não sei se no Paz e Amor realiza, de sacolinhas, de poder presentear as crianças, né? Que às vezes esperam o ano todo para receber um presente. E roupas novas, a maioria das casas faz dessa forma, né? Porque as roupas já usadas é uma doação corriqueira, né? Durante o ano todo tem os bazares, mas chega essa época, é um carinho diferente, né? Como que é para vocês? Lá no Paz e Amor também se faz, tem as equipes, né? Que cuida de evangelizações infantis, cuida da área da assistência social focada nas famílias carentes, né? Realmente se faz também todo fim de ano, mas também se faz no Dia das Crianças, né? Mas o Paz e Amor ele tem um movimento o ano inteiro, Alexandre. O Paz e Amor ele não espera chegar às datas específicas para fazer, né? Também se faz na data específica. Mas o Paz e Amor ele faz o ano inteiro todo esse trabalho de assistência, de socorro, né? E esse processo inclui 430 cesta básica mensal, né? 430 famílias, né? Gestantes, cursos profissionalizantes, área de farmácia, área médica, enfim, esse movimento é o ano inteiro. No fim do ano, por exemplo, nós potencializamos a questão da distribuição, porque o que acontece? Encerra-se agora a assistência social em dezembro, ela só vai voltar em fevereiro, né? Então, agora em dezembro, as famílias assistidas levam para os seus lares 3 cestas básicas, para poder cobrir esses 3 meses, né? Ah, que legal. Então, leva 3 cestas básicas, né? Então, no fim do ano, a gente distribui em torno de 1.300, 1.400 cestas básicas. Mas esse movimento, a gente o faz durante o ano inteiro. Beleza. E aí, para a dupla aqui, querida, também, como que vocês sentem, né? Esse momento, essa época que as crianças estão lá já contando os dias para sair sorrindo com a sua sacolinha, as famílias com suas cestas, né? Seja a cesta ou seja a sacolinha ou ambos, esse presente ele é muito importante, né? E sempre é algo muito gratificante, né? Porque você vê as pessoas, geralmente quando chega essa época de Natal, uma boa parte das pessoas, né, ficam mais emotivas, ficam mais sociáveis, ficam mais felizes. Então é muito gostoso de você ver a união das pessoas no trabalho, a união das pessoas na entrega das cestas, na colaboração com a montagem das cestas, nas doações e principalmente as pessoas que recebem, que nesse instante, muitas estão ali em situações mais duras, mais difíceis, mas você poder servir, você poder ser útil ali, podendo contribuir de alguma forma para o bem-estar do próximo, para a alegria da criançada, é muito gratificante, é muito gostoso. Bom. Eu fiz parte durante alguns anos, né, da assistência social para as famílias assistidas pelo Paz e Amor, né? Mais de 400 famílias. E fora essas cestas, né, que já é normal do Paz e Amor tal, no fim do ano agora, já faz um bom tempo que é feita uma cesta só para as crianças. Com doce, com brinquedos, né? Só para atender aos filhos das, né, mães que são das famílias assistidas no Paz e Amor, né? E é um barato, né? Porque você às vezes está dando um presentinho muito simples e a criança abre aquele sorriso imenso para você, né? Como uma forma de agradecimento, né? Então isso também é importante, né? Uma coisa que a gente faz, que visando a criança principalmente, né? Que a gente faz o aniversário dos meses das crianças que estão na assistência social, né? Então, no último sábado do mês, fazia o bolo, né? Fazia uma festa de aniversário para todos que estão lá, né? Então, isso também lida muito com o imaginário das crianças, né? Isso faz muito bem a eles. Eu só vou fazer uma observação aqui, não quero que soe como crítica, mas a gente vê no fim do ano, Alexandre, muitos grupos, né? Fazendo arrecadação, fazendo distribuição. Eu acho isso ótimo, acho isso maravilhoso. Mas eu gostaria de lembrar para as pessoas que as carências não se resumem só ao fim do ano. São 12 meses, né? 12 meses, né? 365 dias 365 no ano. dias no ano. É isso que a gente busca ver nas pessoas. Certo. Bom, o pessoal do Facebook já participando também. Dani Sperber
Meninos, a limpeza dos chakras é o mesmo que os passes dos centros kardecistas? Jovem, para nós da doutrina espírita, não existe chakras, né? Chakras é uma palavra do sânscrito que é usado pelos nossos irmãos esotéricos, né? E no hinduísmo também se usa. Na doutrina espírita, nós utilizamos a palavra centro de forças, que é estudado inclusive pelo André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade. Então, o centro de força, entre aspas, chakra, como você colocou, existe o comandante Armon, Edgar de Armon, quando ele fez o trabalho de padronização dos passes na Federação Espírita e posteriormente quando ele criou junto com outros companheiros da Aliança, ele desenvolveu aquele que se chama reativação do centro de força, né? Então, existem as casas espíritas que trabalham com o sistema de passes padronizado da Federação Espírita, do Estado de São Paulo, da Aliança Espírita, tem sim essa prática de fazer o chamado reativação ou rehigienização do centro de força. Certo. Tem uma pergunta aqui que também fala sobre passe, que é Marcos Casella, de São Luís do Maranhão, do Carlos Dionísio. Boa tarde a todos vocês, gratidão. Gostaria de saber o que é o autopasse e se tem algum efeito positivo. O autopasse, né, o que nós trabalhamos na Casa Espírita, que nós temos literatura que fala sobre isso, é você, quando você está numa situação que você não está sentindo bem, você se levar na oração, você ler um trecho do Evangelho, você buscar através da prece a sintonia com os espíritos amigos e você doar energia para você. Como eu nunca estou doando energia sozinho, sempre há uma mescla da energia dos amigos espirituais junto às minhas. No que eu me elevo em oração, no que eu saio da sintonia que eu não estou bem, eu entro numa sintonia positiva, eu já começo a modificar o meu campo energético, eu já começo a modificar os meus fluidos para fluidos positivos. Adicionando ao que a espiritualidade soma junto, por ver que eu estou ali me esforçando, eu abri campo para a entrada dos amigos espirituais, eu abri campo para a entrada das situações positivas, eu vou me beneficiar e eu vou, nesse instante, me sentir um pouco mais aliviado. É claro que isso não vai resolver, eu tenho que buscar agora a resolução do problema, de como foi que eu deixei entrar numa situação em que eu não estava me sentindo bem. Eu tenho que buscar agora sair dessa situação através da vigilância, através da oração, através de ir ao centro espírita, conversar com o orientador, ver o que se passa. Abraços aqui para a Luísa Marques Medeiros. Tinha aqui a Catarina de Toronto, tá com a gente, Opa. Né, Catarina? Sempre a nossa amiga Catarina. Um abraço para você, viu? Ela e o casal de filhos lá em Toronto. Ó, também tem aqui com a gente Débora Vro? É isso, Débora? WRO. Essa é a sigla do nome dela. Luísa, ela escreveu Luísa. Maria Campos, Nivaldo Dias, boa tarde, de Resende, Rio de Janeiro. Também aqui a Dani Sperber, ela é de Itajaí, em Santa Catarina. Rosângela Porto de Aguiar, boa tarde, mestres. 3 mestres aqui, ó. E também tem a Raquel Aparecida. Programa tão importante feito com tanto amor e gratidão. Eu sou de Santo André, aqui no ABC. Maria PP, de Arantina, Minas Gerais. Maria Campos, de Jaguapitã, no Paraná. Gianni Separovic. Conhece? É mesmo? É familiar? Muito. Você conheceu ela no filme Lá no do Paulo, cinema, né? A esposa, né? Um grande abraço, viu, Jane? E Cristina Silva também, a Deise, Marlene Marques. Quero ver as perguntas aqui, quer ver? Porque tem pergunta aqui dos nossos ouvintes mais para vocês aqui. Tem presença da Solange Kilman, boa tarde, gratidão. Raidalva Gonzaga, Sueli Bassetti, de Santa Bárbara do Oeste. Abraão, grande abraço, querido. E aqui, a Solange Kilman, ela pergunta, quando se referir, Paulo Reis, a Deus ou a Jesus? Em agradecimento, orações, pedimos, quando fazemos para um ou para o outro? Boa pergunta, essa é interessante, né? Porque, em verdade, a gente vai pedir e deve
na minha opinião, pedir ao Pai, né? Porque o próprio Cristo orientou-nos a pedirmos ao Pai, né? E não a Ele. Ele pode servir de inspiração, né? Tal, e a gente seguir os seus exemplos e os seus ensinamentos. Mas para pedir, né? Ele mesmo recomendou que pedíssemos ao Pai, porque, como ele também explicou, né? Vós sois ou nós somos deuses. Podemos tanto ou mais do que ele, né? Então, eu acho assim, quando faço as minhas preces, eu agradeço ao Cristo, né? Pela ajuda que ele me propicia, pelo esclarecimento todo que ele nos propiciou, mas eu peço a Deus Pai. Vamos então pelo exemplo. César pede para quem? E o porquê, em qual momento? Nesse momento eu me lembrei, Paulo falando de Jesus, eu me lembrei logicamente de Jesus e da fala dele, né? Quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, somente através de mim é que vós chegareis ao Pai. Então, através dessa fala dele, Jesus, né? Nós pressupomos também que, como ele é governador da terra, ele é o nosso porta-voz junto ao Pai. Então, também acho que nós podemos orar a Jesus como nosso porta-voz junto ao Pai, né? Que eu acho que também a prece feita a Jesus, como ele se colocou nessa condição que eu acabei de falar, né? Naturalmente, a prece também vai chegar ao Pai, né? E ele também disse assim, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, ele se predispôs a estar conosco e nos auxiliar. Então, dentro desse processo, acho que também é bastante válido, né? Também nos dirigimos a Jesus. Exatamente. E o Marcos faz como? Eu sinto assim, né? Sempre que vou pedir, o que eu peço? Não que resolva meus problemas, porque não faz sentido. Os problemas quem tem que resolver sou eu. Peço uma inspiração, peço uma luz, peço uma sugestão, um direcionamento, tanto a Jesus quanto a Deus, né? Divaldo, né? Numa das falas dele, ele diz o seguinte: coisas mais comuns do dia a dia, problemas mais corriqueiros, ele senta e conversa com Jesus. Coisas mais graves, ele senta e conversa com Deus. Então, eu sigo uma linha mais ou menos parecida, né? Dependendo da situação, eu falo, pô, irmão Jesus, né? Nessa situação aqui, dê-me uma luz, dê-me uma inspiração. Aqui, Deus Pai, a coisa está grave, né? Que caminho o Senhor pode me sugerir para eu ler, para eu buscar, né, uma orientação, para daí começar a trabalhar para a resolução do problema. César, falamos do Natal. Então, o José Bento, que é de Salesópolis, né? Que é uma cidade aqui, interior, né? De São Paulo. Pertinho aqui. Se eu não me engano, uma cidade que tinha aquelas construções ainda com as senzalas, né? Acho que o pessoal grava muito por ali, vídeos sobre isso. Né, José Bento? Se for, você me diz aí. Mas ele quer saber o seguinte: os nossos entes queridos falecidos, eles vêm festejar o Natal conosco? Amigo José, nós precisamos entender que a companhia dos entes queridos junto a nós, a partir do momento que eles tenham entendimento e compreensão para isso, e que a condição de evolução deles permita, sim, eles vão estar buscando sempre estar conosco, não especificamente só no dia do Natal, né? Mas eles sempre buscam manter aqueles laços de relação conosco. O Natal, nós precisamos entender e compreendê-lo, que assim, na realidade, Papai Noel, Natal, né? Isso tudo foi incluído dentro do catolicismo e não do cristianismo. Aí a gente, como tem essas heranças fincadas também ainda no catolicismo, muitos de nós acaba trazendo para dentro da casa espírita, enfim, né? Mas sim, todas as oportunidades especiais que eles têm condições de estar conosco, que eles vêm estar conosco, vêm compartilhar conosco, né? Eles buscam sempre essa relação de afeto, de amor e de carinho para poder conviver e estar conosco. E é interessante, Alexandre, que quando a gente estuda, debruça-se sobre as obras e vai ver que assim, o espírito, quanto mais evoluído ele é, mais senso de responsabilidade ele tem, mais comprometimento ele tem com as tarefas. Então é muito interessante observar o quê? Que esses espíritos vêm nos visitar, vêm até nós nos dar aconchego nos momentos de folga das tarefas espirituais deles. É muito interessante isso aí, né? Porque a gente vê algumas condições que são colocadas no mundo espiritual. Tudo bem, você vai trabalhar, mas as suas questões pessoais após o horário, sim, após o trabalho, as tarefas que você tem que realizar, né? Então, é lógico que eles vêm nos socorrer, mas não é na hora que a gente quer não, viu, gente?
Mas vocês lá também têm o Papai Noel? A gente, é uma questão que está no Paz e Amor há muito tempo, e para a gente poder não criar nenhum tipo de meio de campo, meio difuso, né? Sim, no fim do ano agora tem alguém que vai lá, se transveste de Papai Noel e para poder fazer distribuição justamente Pra da criançada, cesta de né? Natal, né? Da criançada, dá lá o panetone, daquela sacola que o Paulo Reis falou, tal. E se alguém chegasse lá, um bem parecido com a figura de Jesus que a gente imagina, com a sua veste, você acha que as pessoas iam olhar meio assim, não sei, não ficou legal, para falar sobre Jesus? Alguém, como se fosse um ator, tem peças aí com Sim. atores. E por que tem, não? Tem agora Né? esse que acontece lá em Pernambuco, acho que é o da Paixão de Cristo. Sim. Uma pessoa na figura, né? Eu nunca vi, né, fazer realmente isso não. na Casa Espírita. Realmente Poderia não. ser algo interessante, né? Uma palestra, de Não é? repente, né? Você está esperando um orador, é claro. Porque espera Chega chegar um o Papai orador, Noel, né? né? Não, Mesmo para as se mostrando crianças, como em vez- Jesus, em ou vez mesmo para as chegasse crianças, ali. também. Em vez né? de chegar o Papai Noel, Chegaria Jesus, né? Afinal de contas, estão comemorando meu aniversário, Sim. se é que é meu aniversário, então eu vim aqui conversar com rolaria Vim aqui esse falar do meu bate-papo. aniversário. Já deixei a dica para vocês, entendeu? Boa ideia. Ano que vem, vai preparando aí, Jesus chegando. Vamos buscar alguém de no barba Paz e preta, Amor. mais Mas escura. me veio essa ideia agora que seria interessante. Não precisa tirar o Papai Noel, claro, é lúdico da criança, Mas tudo, complementa, né? né? Elas sentirão falta, mas achei interessante agora, me veio à mente aqui sobre isso. Vamos aqui para mais participações. A Maria do Socorro, da Vila Yolanda, em Guaianazes. Poderia me explicar a frase que está na última linha de resposta da questão 592 do Livro dos Espíritos, capítulo 11? Reconhecerei o homem pelo pensamento de Deus. E, se possível, falar um pouco sobre a mônada. Ela estagia em quais reinos? Quando a gente pensa na mônada, estagia em quais reinos, o que a doutrina espírita nos ensina? Todos nós, né, no nosso princípio, fomos criados simples e ignorantes. Nós somos simplesmente ali, né, um princípio inteligente. Nós ainda não somos espíritos. Nós iniciamos o nosso estágio no reino mineral para adquirir características de contração e de expansão. Nós não reencarnamos numa pedra, cuidado. Depois nós, após aí uns bons milênios, né, nesse estágio no reino mineral, nós vamos para o reino vegetal. Também não estagiamos, também não reencarnamos como plantas, mas estamos ali em simbiose, aprendendo a busca pelo sol, a busca pela luz, a busca pelo alimento, a morte e o nascimento, a morte e o nascimento. Tudo isso para começar a formar em nós o nosso perispírito, para começar a trabalhar em nós os nossos instintos, a formação dos nossos instintos. Após isso, entramos no reino animal. No reino animal, começamos lá no protozoário, que é o ser de uma célula só. Começamos lá como se fosse na ameba. E vimos evoluindo, estagiando em corpos cada vez mais complexos, cada vez com maior robustez, cada vez com mais complexidade de órgãos, desenvolvendo mais e mais o nosso instinto. Passamos nisso, de acordo com Emmanuel, aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de anos até chegarmos no primata. Chegados ao primata, os primatas um pouco mais salientes, lá no plano espiritual, é ativado como se fosse a consciência contínua, a inteligência contínua, e a partir daí nós passamos a reencarnar como espíritos, ainda em corpos grotescos, ainda em corpos de primatas, porque eram os corpos que existiam, né, na época. E disso, a espiritualidade lá no plano superior, a cada desencarne, vai trabalhando o nosso perispírito para que ele gere corpos melhores, para que ele gere corpos já mais avançados que os corpos do primata, caminhando para os corpos físicos que nós temos hoje. Se você buscar na paleontologia, você vai ver que os vários corpos que existiram, Pithecanthropus erectus, o homem de Neandertal, vários tipos de corpos que existiram, você vê que eles não tiveram uma solução de continuidade. Foram interrompidos uma geração de corpos e começava a existir uma outra geração de corpos. Tudo isso é feito no plano espiritual. E o corpo atual nosso, que é o Homo sapiens sapiens, é a versão mais atualizada, se assim podemos dizer, mais perfeita do corpo, que nós espíritos, através do nosso perispírito, somos capazes de gerar. Com a nossa evolução, lá em regeneração, lá em Mundo Feliz, os nossos corpos serão mais aprimorados ainda. Então isso é um processo gradativo de evolução que primeiro
reflete no espírito, por consequência no perispírito, para daí gerar corpos físicos mais avançados. Tudo isso na base da evolução. E existe uma mescla, né? Por exemplo, nós aqui no nosso estado de planeta primitivo, quando começamos nós a sair dessa linha primata, né? De reino animal para o reino nominal, recebemos muitos espíritos de outros sistemas mais evoluídos, né, para ver essa mescla, né, com aqueles que já estão aqui e haver a mudança desses corpos, né, esses corpos sendo cada vez mais mudados, né, e naturalmente servindo de instrumentos mais especializados para as almas que ali estão encarnadas, né. Isso aí, né, a gente encontra lá no A Caminho da Luz, né, do Emmanuel. Ele comenta que os caprinos aqui trabalharam com corpos anteriores ao corpo atual, ou seja, sofreram bastante na pele, né, lidar com corpos mais brutos. E a frase dela, o final da frase dela, Alexandre, quando ela fala da questão de Deus, né, devemos nos lembrar que Jesus disse assim, que Deus não precisa do templo de pedra para se manifestar, porque nós somos um templo vivo da manifestação de Deus. Então Deus sempre está em nós, porque nós somos filhos de Deus. Certinho. Isa Sabino, boa tarde para você que é de São Paulo, capital. Simone Dias, sempre com a gente também. Alexandro Quina. Paulo Reis, os espíritos inferiores conseguem ler nossos pensamentos, mesmo que estejamos em uma boa sintonia? Como podemos nos proteger de forma eficaz contra as más influências dos espíritos inferiores? Quem pergunta? É Alessandro. O Alessandro. Alexandro. Nome dele. Você já deu a resposta, né? Se a gente tiver com os nossos pensamentos harmonizados, equilibrados, os espíritos inferiores não lerão, não nos atingirão, né? Tudo depende da questão da sintonia vibratória. Imagine o seguinte, você é uma estação de rádio, igual a Boa Nova, está emitindo os seus pensamentos, transmitindo o seu sentimento através, né, do nosso perispírito, irradiando tudo isso. Se você irradiar numa frequência onde os espíritos inferiores estão sintonizados, 1450 AM, né, eles vão indiretamente ler o seu pensamento. Agora, se você estiver em frequência modulada, né, numa alta frequência, aí eles não terão acesso até você. Livro dos Espíritos, né, capítulo 9, questão 467. Para o nosso ouvinte, questão 467 do Livro dos Espíritos. Pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Sim. Porque apenas se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Tudo se resume em sintonia, né? Sintonia. Tudo no universo é sintonia. Nós estamos numa grande rede de relações, né? Um abraço aqui para São João del Rei, é o Sérgio que está acompanhando a gente aí de Minas Gerais. Também temos aqui uma pergunta, boa tarde, não gostaria de me identificar. Por que não entendo certas lições do Evangelho segundo o Espiritismo? Eu sinto dificuldade e olha que nasci em família espírita e sempre frequentei, né, no caso aí o Centro Espírita. Como que é, César, essa dificuldade de entender as lições do Evangelho? Eu uso uma comparação aqui. Nós temos o hábito de colocar algumas situações e assim... o meu espírito não aceita fazer isso. A minha alma não aceita fazer aquilo. Estou fazendo uma terceirização. Na realidade, eu não tenho espírito e não tenho alma. Nesse momento, eu estou alma porque eu estou encarnado. Quando eu desencarno, eu estou na condição de espírito no mundo espiritual. Eu usei essa coisa de falar de terceirização, por quê? Às vezes, tem umas coisas que nós lemos no Evangelho e diz que nós não entendemos, é porque nós temos alguns mecanismos de autodefesa em nós, e aquilo que nós estamos estudando está solicitando de nós mudanças comportamentais, mudanças de atos e de atitudes que eu ainda não quero fazer.
Então, de uma forma inconsciente, eu gero um mecanismo de bloqueio de entendimento daquilo que está no Evangelho, porque eu ainda não quero sair da minha zona de conforto. E eu ainda tenho prazer de estar nessa zona de conforto. E para sair dessa zona de conforto, eu preciso exercitar em mim um processo de esforço, disciplina, de mudança. Mas como eu ainda não quero mudar, o que acontece? E de uma forma inconsciente, eu gero esses mecanismos de bloqueio de entendimento daquilo que está no Evangelho. Porque o Evangelho tem uma linguagem muito simples. A dissertação de Kardec é extremamente simples, dos Espíritos também. A metodologia é simples, é pedagógica, né? De Pestalozzi, que o Kardec trouxe e colocou dentro da doutrina. Então, nós temos esses mecanismos de defesa que ainda em nós, de forma enganosa ainda, são sistemas de autoproteção. É, certo. O nosso amigo de Salesópolis, da minha pergunta, ele disse, é isso mesmo, hein? Aqui em Salesópolis temos o Casarão da Senzala, muitos pontos turísticos. Obrigado a todos pela resposta, é o José Bento. Valeu, José. Um dia eu vou conhecer esse lugar, viu? Essa cidade, essa cultura. Também temos na participação de Júlio. Boa tarde, meu nome é Júlio de Frei Miguelinho, está sempre participando com a gente lá do interior de Pernambuco. E ele fala, minha dúvida hoje é, em quais circunstâncias é permitido a uma pessoa saber que ela foi em uma vida anterior ou o que ela fez nela? O quê? Deu para entender? Essas perguntas. Adoro. Quando que nós estamos preparados? Em princípio, nunca, né? Porque se a gente tivesse, Deus não daria a dádiva do esquecimento. Mas a gente acaba, né, aquele início de simpatia pela doutrina espírita. Começa a crer que a doutrina realmente está respondendo às suas angústias, às suas dúvidas, né? Você aí, depois disso, você começa realmente a se interessar, a estudar profundamente, né, doutrina espírita e o processo de multiplicidade das encarnações, das nossas vidas, né? Então, quando a gente estiver aí preparado, e quem sabe não somos nós, é a espiritualidade superior, aí ela vem e te conta alguma coisinha a seu respeito, porque aí você estará em condições, né, pela bagagem de conhecimento que você adquiriu, de receber a informação e não entrar em desequilíbrio. Ou, né, subir, como eu digo, às vezes a gente sobe em cima do tijolo e sai fazendo discurso. Falam pra gente, você foi Cleópatra, você foi imperador romano. Tem espíritos que não estão preparados, né? Porque ele vai dizer, você viu? Fui imperador romano. Então, se você não tivesse sido, talvez você nem estaria mais entre nós. Só está entre nós porque foi imperador romano ou foi Cleópatra. Temos mais perguntas aqui do adiantar da hora para a gente poder responder mais os nossos ouvintes. Marcos, o Pedro diz o seguinte, na noite máxima da cristandade, risos abundantes e mesas fartas para uns, choro e ranger de dentes para outros. Onde está o consenso? Em primeiro lugar, o que nós temos que ver na doutrina espírita é que tudo está de acordo com a lei de causa e efeito, né? Então, o meu passado no meu presente no meu futuro. O que eu estou vivendo hoje é a consequência do que eu fiz ontem. Esse ontem pode ser nessa existência, nessa encarnação ou em encarnações pregressas. Portanto, ainda vivemos, por sermos provas e expiações, situações de alegria por um lado, de dor pelo outro. Nós, enquanto encarnados, nós temos que nos esforçar para termos compaixão e buscarmos acolher, buscarmos ser úteis, buscarmos servir àqueles que estão em situações de dor, aqueles que estão em situações difíceis, quando comparados às nossas. Para com isso, a gente aprender a se doar, a gente aprender a pouco amar ao próximo como a nós mesmos. É um exercício que nós vamos fazer e a gente, entrando em regeneração, teremos que praticar mais e mais isso. Teremos que deixar, o bem que a gente deixa ali no cantinho agir muito mais em nós. Temos que ser
ágeis, temos que agir fortemente na prática do bem. E começa a prática do bem como? Né? Levando um pouco de compaixão, levando um pouco de amor e de carinho àqueles que estão em situações mais penosas que as nossas. Aqui também o ouvinte Luiz de Oliveira, da cidade de Registro, aqui em São Paulo, né? E para o César Carvalho, segundo o Severino Celestino, essas palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não está correta. A correta seria assim, meu pai é a verdade e a vida e eu sou o caminho. Se é o Severino Celestino que falou, né? Porque... Dito. Né? Então, está correto. O que acontece é que nós apreendemos dessa forma a fala de Jesus, né? Lógico que o Severino Celestino, ele foi estudar, né? Ele foi estudar línguas primitivas, sânscrito e tudo mais, né? O próprio grego em si, né? Para poder estar, digamos assim, colocando dentro da estrutura correta. Então, realmente, a frase do Severino Celestino está correta. É que nós apreendemos, né? Dentro daquilo que do Novo e Velho Testamento, né? Antes do Severino Celestino, né? Dentro dessa estrutura. Mas, inclusive, o próprio Severino Celestino, num dos livros dele, né, que ele vai falar exatamente dessa questão das traduções do problema, ele fala que a própria estrutura do Pai Nosso também está fora de eixo em algumas coisas. Mas mesmo assim, né, quando ele comenta aqui, mas Jesus é o caminho. E considerando que nós somos espíritos ainda de provas e expiações, para chegarmos ao nível de Jesus, espírito puro, mesmo Jesus sendo o caminho, ele continua sendo a verdade e a vida, que é o Pai. E como Jesus está plenamente equilibrado e de acordo e consoante com as leis divinas, as leis eternas, para nós, ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente tem todo um carinho, né, por todo o estudo, por isso que a gente fala do Severino, porque até pelos outros idiomas que ele tem um conhecimento. Sem sombra de dúvida. Ele quando fala uma frase, ele conta tem propriedade de quantos sentidos tinha aquela frase naquela época, né? Coisa que a gente não sabe. Então, e ele contribui muito, né? Mas muito bom, porque nós todos estudiosos aqui da doutrina, estudando sempre, mas a gente tem o Severino como uma referência positiva, como uma grande referência pelo conhecimento que vai além do que a gente está, né? Principalmente pelas traduções. Ele traz a informação mais pura, né? Não, e o trabalho dele é extremamente importante porque nós tem sim informações, é só você pesquisar e busca, que a Bíblia já teve mais de 4.000 adulterações. Então, né? Então, assim, em termos de língua, né? E do significado da palavra dentro do contexto do momento, é lógico que o Severino, nesse momento, é uma referência para nós, né? Chego no Paz e Amor, vou tomar um passe. Entro lá, só eu na sala. Beleza, tem a espiritualidade toda só para mim e tal. Aí, se eu vou numa outra vez tomar um passe, aí entrou mais 5 pessoas para tomar passe comigo. Qual a diferença? Essa é a pergunta de Jorge de Guarulhos. Né? Se o passe sozinho, ele é melhor? Ou no coletivo, tem diferença? O que acontece? A estrutura de atendimento no Paz e Amor para tratamento espiritual, Alexandre, é assim, você chega, vai para o plantão, a pessoa que está nos plantão te atende e encaminha você para um orientador espiritual. O orientador espiritual é uma pessoa que tem um perfil, né, de conhecimento doutrinário, experiência de atividade mediúnica, enfim, né? Tem aquele perfil ali. Você vai dialogar com ele, você vai expor para ele o que está acontecendo contigo. Ele ali, com a capacidade anímica e mediúnica dele, porque tem assessoria espiritual, é que vai determinar o tratamento espiritual para você. Então, lá nós temos assim, o passe simples para situações bastante simples, seja elas orgânicas ou espirituais. O passe individual para situações mais complexas, né? E o passe específico, que seria esse sozinho, é um passe para uma situação extremamente grave. Então, se você fez uma série de passes específico, você volta para o orientador, ele mudou o tratamento, é porque você melhorou, que nem o médico, você melhorou. Vamos mudar a medicação, vamos mudar, né, todo esse tipo de processo. E você pode chegar a ter o passe simples e aí não precisar mais do passe como nós fazemos. Você vai para o salão, assistir a palestra e tomar o passe lá no salão como todos. Tudo isso está dentro de uma estrutura de tratamento espiritual.
Eu não sei se o que ele quis postar é que ele está fazendo tratamento. Em um dia ele estava sozinho e nos outros dias. Isso, se for só uma mera casualidade por estar só ele como paciente, não há diferença nenhuma. Você vai ser atendido unicamente ou com mais pessoas da mesma forma, porque segundo a nossa meritocracia. E necessidade, né? Perfeito. Estamos aqui já avançando no nosso horário, né, de pronto atendimento. Quero já deixar aqui para você que a pergunta que não der para responder hoje e amanhã, estou aqui de novo às 5 horas, mas até sexta-feira tem pronto atendimento, sempre para poder responder as suas questões pelo nosso Facebook. Quero registrar aqui a participação também de Daniel Rosa. Daniel, ele fala, conforme em Mateus 5:25, estar em acordo com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. E nesse versículo, Jesus quis nos vislumbrar a verdade da reencarnação na reconciliação com quem precisa, substituindo o ódio pelo amor que liberta. É isso? Sem sombra de dúvida. Uhum. Enquanto estás a caminho, enquanto estou na mesma encarnação, para que depois não sucedam as obsessões, né? Perfeito. E eu demorei 400, 500 anos para reencontrar aquele espírito numa existência física, né, nós dois encarnados, e ter a oportunidade ali de refazer as pazes, de fazer a forma correta. Reconciliar-se com os seus adversários enquanto estás a caminho, a caminho da evolução, né? Dentro do processo de evolução, né? Então, precisamos muito estar reencarnando juntos uns com os outros. Tanto que se estiver no caminho é um sentiu só, né? É. Se deixar para aumenta juros, correção, né? E esse sentiu... E obsessão na orelha, né? Bom, Paulo estava no caminho lá para se reconciliar com Ananias e tal. Sim. Né? Mais ou Ele menos. aproveitou muito bem aproveitado. Mais ou menos, né? Foi Mais ou forçado, né? Ele foi lá para dar mas deu uma tapinha. pedrada. Não, mas é interessante, né? Que você, observando Paulo, né? Analisando Saulo, né? Porque estava ali a caminho com Sim. Saulo, né? Sim. Isso. Ele estava a caminho com Saulo. Mas quando Jesus se apresentou para ele, imediatamente a capacidade dele viu Claro. quem era Jesus. Tanto é que ele pergunta, né? Quem sois vós? Eu sou Jesus. Imediatamente, instantaneamente, ele fala, o que queres que eu faça? Já reconhecendo essa estrutura espiritual. Eu vejo essa comparação de Saulo com Paulo de São Francisco, né? É a dádiva do esquecimento. Ele se preparou para o trabalho que ele tinha que fazer, reencarnou pela educação, a família. Momentaneamente ele esqueceu o compromisso. Chegamos ao final do nosso pronto atendimento nessa segunda-feira. Agradecer a equipe técnica FEAL, a todos da FEAL, também Solange e Margarete. E obrigado, Marcos, Paulo, Obrigado. pela nossa Só participação. deixar claro, quando eu falo do Pai, é porque tem muita doutrina que diz que Jesus e Deus são a mesma entidade, tá? E para nós espíritas, não. Um é filho do pai. É isso aí. Todos somos filhos, pai é um só. Caros amigos, caros ouvintes, excelente semana a todos, muita paz. Gratidão por estarmos aqui. Obrigado, Alexandre, equipe técnica. E será com muita alegria que nós estaremos de volta aqui na segunda-feira para o Ponto Atendimento. Obrigado a todos. Continue a programação da nossa Boa Nova. Amanhã tem mais pronto atendimento.